Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns dos ensinamentos que mais causam estranhamento no Evangelho. Sabe, aquelas passagens que parecem ir contra toda a mensagem de amor que a gente conhece? Usando como guia a análise de O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos tentar decifrar essa tal estranha moral. E vamos começar logo de cara com a declaração que talvez seja a mais chocante de todas: a instrução para odiar pai, mãe, filhos, a própria família. Peraí, como que isso pode fazer algum sentido numa doutrina baseada no amor? É exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar desvendar. E aí fica a pergunta, né? Se a base de tudo é o amor incondicional, por que usar uma linguagem tão forte, tão perturbadora? A resposta, ao que tudo indica, não está na palavra escrita, na letra fria, mas no espírito por trás dela. Para a gente organizar o pensamento, nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos olhar esses ensinamentos que parecem não fazer sentido e achar a chave para interpretar tudo isso. Depois, a gente vai ver como essa chave se aplica à ideia de romper os laços materiais e à tal da espada da verdade. Por fim, vamos explorar as metáforas de luz, fé e sacrifício para a gente conseguir chegar na mensagem final. Ok, vamos lá. Para a gente conseguir entender essas passagens, a gente precisa de uma chave. E essa chave, segundo a fonte que estamos usando, é justamente a capacidade de olhar além da superfície, além do que está escrito literalmente. E olha que interessante, o próprio texto que a gente analisa já dá o alerta. Levar essas palavras ao pé da letra é um erro, leva a uma consequência absurda. O argumento é que a forma das palavras de Jesus era muitas vezes figurada, simbólica. Afinal, ele não poderia se contradizer e pregar o ódio depois de ter ensinado o amor e a paz, certo? Então, essa é a tal chave, a interpretação simbólica. É buscar o significado mais profundo, a intenção espiritual. Lembrando que Jesus usava e abusava de alegorias e parábolas para ensinar. A mensagem real está na intenção e não sempre na palavra exata que foi usada. Beleza. Com essa chave em mãos, vamos voltar para aquela primeira frase, aquela que choca todo mundo. Como é que essa ideia de romper com os laços materiais redefine o que a gente entende por família e por vida? E aqui o contraste fica muito claro. Se a gente lê literalmente, a conclusão é horrível, é uma ordem para odiar. Mas se a gente usa a chave simbólica, a coisa toda muda. A palavra odiar nesse contexto tem o sentido de amar menos, de não colocar em primeiro lugar. O chamado é para colocar o amor à verdade espiritual acima de tudo, até dos laços terrenos. É um convite ao desapego e não à raiva. E tem outra frase enigmática nessa mesma linha. Um discípulo pede um tempo para enterrar o pai antes de seguir a jornada. E essa é a resposta que ele recebe. Soa de uma frieza tremenda, não acha? Mas, de novo, aplicando a nossa chave, a gente percebe que os mortos aqui são uma metáfora. Os mortos, no caso, seriam aqueles que estão espiritualmente adormecidos, totalmente presos às preocupações materiais. A mensagem é um alerta. Quem já despertou para a vida do espírito não deve deixar que as preocupações mortas do mundo material o segurem, o impeçam de seguir em frente. E tudo isso nos leva a um dos maiores paradoxos de todos. Essa ideia de que uma mensagem de paz, na verdade, veio para trazer divisão? Como assim? Mais uma vez, uma citação que parece botar tudo de cabeça para baixo. O príncipe da paz, falando que não veio trazer a paz, mas sim a espada? Isso parece uma contradição gigantesca. E aqui a gente vê o poder da metáfora em ação. É claro que a espada não é uma arma de violência. Ela é o símbolo da verdade. E a verdade, quando ela chega, ela corta. Ela força uma escolha. Ela inevitavelmente cria uma separação entre quem abraça a mudança e o progresso espiritual e quem prefere ficar apegado ao conforto das velhas ideias. A divisão não vem da violência, mas da própria natureza da verdade. Seguindo nesse raciocínio, vamos explorar agora outras metáforas bem fortes que falam sobre como é essa caminhada da fé e qual o verdadeiro sentido do sacrifício. Essa é uma parábola bem famosa. A candeia é a luz da verdade, do conhecimento espiritual que a gente adquire. O alqueire era tipo um cesto, algo que serve para esconder a luz. A mensagem é bem direta. Essa luz do conhecimento não foi feita para ser escondida por egoísmo ou medo. A missão é compartilhá-la para iluminar o caminho de todo mundo. E aqui a gente chega no paradoxo final que vamos analisar.
perder a vida para poder encontrá-la. Sem a nossa chave simbólica, isso soa como um chamado para, sei lá, autodestruição. Mas, claro, o buraco é bem mais embaixo. A grande sacada aqui é entender que não se está falando de um tipo só de vida. Existem duas vidas em jogo. Perder a vida material significa abrir mão do egoísmo, da vaidade, dos apegos e dos prazeres que passam. E é fazendo isso que se encontra a vida de verdade, a vida do espírito, que é plena e duradoura. É, no fim, um sacrifício do que é temporário em troca do que é eterno. Bom, então quando a gente junta todas essas peças, aquela moral estranha lá do começo começa a fazer muito mais sentido, né? Qual é a grande mensagem que fica de tudo isso? Juntando tudo, o que parecia estranho se revela uma filosofia espiritual super coerente. Primeiro, o espírito tem prioridade sobre a matéria. Ponto. Segundo, o amor espiritual vai além dos laços de sangue. Terceiro, a verdade transforma e por isso mesmo divide opiniões. É natural. E por último, a fé de verdade exige coragem, desapego e o sacrifício daquilo que é passageiro. No final das contas, a moral de Jesus não é estranha. Ela é profundamente espiritual e opera numa lógica completamente diferente da lógica materialista. E isso deixa a gente com uma reflexão. Hoje, qual será o nosso maior obstáculo? A linguagem de 2000 anos atrás, que soa esquisita? Ou será que a dificuldade real está na mensagem em si? Nessa exigência de desapego, de colocar o espiritual acima do material? É uma pergunta que, com certeza, ainda ecoa forte.